Olá, pessoas! Pra pensar. Nesse episódio aqui, a gente vai falar de perfeição. Perfeição que é um conceito e só existe no mundo dos conceitos. É uma ideia e só existe nessa ideia. Perfeição não existe. Absolutamente nada é perfeito. Quando você olha alguma coisa de perto, e toda pessoa que já parou pra pensar um pouquinho sobre isso sabe disso, quando você olha algo de perto, você vai ver que tudo tem um buraquinho ou uma brecha, nada é perfeito, absolutamente nada. E o mais legal da perfeição, o que na verdade mais me encanta na perfeição, é o paradoxo que ela traz, que é o seguinte: o imperfeito é o que faz algo ser o mais próximo possível da ideia da perfeição. Vou usar alguns exemplos aqui de arte, que é mais um pouco mais a minha área principal. Quando você escuta, por exemplo, um disco dos Beatles, você tá falando da banda mais importante da história da música. Eles revolucionaram a música. Quando você escuta um disco, principalmente se você é fã, você pode até não ser, né? Mas você pode reconhecer que existe ali algo extremamente bem feito. Você vai ouvir e você vai ter essa impressão de caramba, maravilhoso, perfeito. Só que se você for parar pra colocar e olhar com cuidado, você vai ver que tem uma série de coisas ali que não estão perfeitas. Seja a qualidade dos músicos, seja o som exato que eles estão tirando de algum determinado instrumento, seja, enfim, a afinação da voz de algum deles. Só que no resultado final, isso é extremamente relevante. Isso faz uma diferença absurda. Porque o que a gente tem no produto final, o que resulta daquilo, é perfeito. Quando você, sei lá, assiste Star Wars, Uma Nova Esperança, tem uma cena muito divertida que virou um blooper clássico do cinema, que é um Stormtrooper batendo a cabeça. É óbvio que aquilo foi um erro, mas aquilo ficou emblemático na história do cinema. Quando você assiste O Poderoso Chefão, o primeiro, tem uma cena que o Marlon Brando tá dialogando com o Al Pacino sentado no jardim, e reza a lenda que o Marlon Brando colocou em vários lugares do cenário, na árvore, na cadeira, sei lá, uns papéis lembrando de certos pontos principais do texto. Porque ele não decorou exatamente o texto, então ele estava meio que improvisando e falando com aquilo. Isso não é exatamente perfeito. Perfeito seria se ele tivesse decorado o texto. E olhe lá. Mas ele escolheu fazer desse caminho. E quando você vê a cena, ela fica perfeita. Então a imperfeição faz parte desse caminho. Em qualquer área. Eu acho que na arte isso acaba ficando mais claro. Simplesmente porque na área humana, no que diz respeito ao comportamento humano, é impossível você chegar à perfeição. Não existe isso, porque o ser humano não é perfeito, principalmente acima de qualquer coisa. E ele é falho. Então, quando essas falhas acabam aparecendo em determinado ponto, eu não tô falando e defendendo o que é mal feito, mas eu tô defendendo a ideia de você procurar chegar o mais próximo possível da perfeição e não começar a sofrer por almejar ela, entende? Quando a gente tá falando de ser humano, a gente tá falando de um ser que não é perfeito. E quando essa imperfeição aparece, a humanidade aparece. Quando você vê uma pessoa tocando um instrumento, ela nunca vai competir com a precisão de um computador tocando esse instrumento. Mas é praticamente impossível você ouvir um computador tocando um instrumento por muito tempo. Porque é chato. Não tem sentimentalidade. Não dá pra você ouvir. E justamente o que traz a imperfeição pro ato humano é o quesito emocional. Não é uma regra absurda, mas normalmente o que faz a pessoa errar é o que ela tá sentindo. Seja
bom ou ruim, mas é algo que vai tirar ela de um centro equilibrado, e vai levar ela pra um lugar onde ela pode errar mais. E o erro faz parte. O erro faz parte de tudo. Então, fica tranquilo, desapega um pouco dessa ideia do que é perfeito. Você não vai ser um profissional perfeito, você não vai ser um amigo perfeito, você não vai ser um marido, um namorado, um pai, mãe perfeitos. Você não vai ser. Ponto. Eu acho que eu eu procuro colocar em prática isso e não ficar exatamente me preocupando muito com isso. No podcast vocês vão ver, eu acho que já aconteceu nesse aqui mesmo. Às vezes eu gaguejo, ou sei lá, eu mesmo não sigo um roteiro pra isso aqui, eu tô só falando. Então, às vezes eu falo alguma coisa e, sei lá, às vezes entro em contradição comigo mesmo e, ok, o que que eu vou fazer? Vai sair o que vocês estão vendo aí, e o que sair tá bom. Porque eu também posso mudar de ideia. Talvez a perfeição, a ideia, o conceito de perfeição também tem esse defeito, porque parece que a perfeição é algo imutável. É algo que existe de maneira ideal e nunca muda. Isso não existe. Essa ideia da não mudança, da não transformação não existe. A única verdade absoluta, e isso é um dito, um ditado budista, é que a única coisa permanente é a impermanência. Então a ideia da perfeição já traz essa imperfeição no seu conceito, de que é como se fosse aquilo pra sempre. E não vai ser. Mesmo os filmes que eu citei agora como perfeitos, mesmo com as suas imperfeições, eles não vão ser perfeitos em outro momento. E tudo bem, a perfeição não existe. Para de caçar a perfeição, procura fazer o seu melhor. Isso basta. Você é um ser humano, tem dias que você não vai estar tão bem, tem dias que você vai lidar super bem com as coisas, tem dia que você vai lidar mal com as coisas. E no final do dia, tá tudo certo. Pra pensar. Perfeição não existe. Vamos pra pergunta cabeluda do careca. Do lustre do castelo. Putz, o cara voltou 1000 anos. Interessante, querido professor, a reflexão. Porque talvez a perfeição, ela exista. Ela exista no sentido de que é perfeito quando você aceita que o imperfeito está bem feito. Exatamente. Falamos muito disso aqui no estúdio, muitas vezes a respeito de musicistas, por exemplo. Esses dias teve uma reflexão sobre o Jimi Hendrix era melhor que o Van Halen. Veja, são épocas diferentes, são coisas diferentes. Assim como você mencionou o Beatles no sentido de perfeição, o perfeito para um não necessariamente é o perfeito de outro. Talvez os Novos Baianos sejam a perfeição musical para quem esteja nos ouvindo. Mas talvez valha a sacada e o insight de que a perfeição começa a partir do momento que você aceita que a unidade de exclusividade é a imperfeição. Sendo um pouquinho mais profissional no sentido nosso aqui, que uma gravação, às vezes um pouquinho fora do tempo, uma gravação de bateria dá o chamado molho, groove, Sim. swing. Exatamente. Então, nesse sentido, talvez vai mais uma pergunta de reflexão para os nossos queridos ouvintes, que em meio a uma sociedade que tanto cobra a perfeição e nos eleva ao extremo para que sejamos grandes CEOs, IPO, IFO, como diz meu querido professor Clóvis, siglas infinitas que classificam a nossa posição aí social e profissional, como nós podemos criar um hábito para que nós possamos interiorizar e aceitar que o perfeito é imperfeito. E a partir do momento que nós sabemos que o melhor dado e o natural é sobre isso, tá tudo bem? Qual é a maneira que você vê que talvez as pessoas possam exercitar essa prática do desapego do eu sou muito perfeccionista? Acho que você falou tudo. Isso é uma coisa muito particular. Como que você que tá ouvindo vai começar a praticar e aceitar que você não é perfeito, que você não vai ser? Porque o ego vai doer. Claro que vai doer. Dói você olhar e você ver que você não é a pessoa mais bonita, que você não é a pessoa mais inteligente, que você pode não ser a melhor pessoa pra lidar com alguma situação, mas que você vai ter que lidar. Como que você vai lidar com isso? Você tem que começar a lidar com isso de alguma maneira. Eu concordo que o passo inicial
E agora eu nem lembro se o careca aí falou ou se eu que tô tirando a cabeça isso aqui. Mas é você aceitar que o perfeito é imperfeito e ok, esse é o primeiro passo. Você saber que você não vai ser melhor do que ninguém, que você vai ser só mais um. E aí é até o caso do Jimi Hendrix e do Van Halen. Não existe melhor, os dois existem. Os dois são guitarristas de rock, os dois tocam pra caramba. Um é mais técnico que o outro, talvez seja, mas isso faz dele melhor exatamente. Eu vejo, por exemplo, é óbvio, usando esse exemplo bobo, mas eu vejo a maior parte das pessoas coloca o Jimi Hendrix como o melhor guitarrista da história. Mas o Van Halen era mais técnico, de fato. E aí, onde que fica o peso? Então, como que você vai começar a desapegar da ideia de ser perfeito? Porque essa é uma ideia, falando até freudianamente, infantil. Nós, quando somos crianças, a gente não tem essa capacidade nem biológica, sabe? De estrutura cerebral para entender certas coisas. Então, quando os nossos pais falam alguma coisa, a gente leva aquilo extremamente ao pé da letra. Os nossos pais ou os adultos que nos rodeiam, claro. Mas eu tô sendo bem freudiano, então pai e mãe acabam sendo as principais referências. Quando se fala algo, aquilo é levado ao pé da letra. Então, quando os seus pais, às vezes, quando você é muito pequeno, fala algo do tipo, sei lá, sua nota poderia ter sido melhor, você vai interpretar aquilo como se seus pais estivessem querendo que você tire um 10. Tem que ser o melhor, mas não exatamente é isso. E a gente só vai aprender isso mais velhos. Então, como que você vai começar? Vou deixar a pergunta pra vocês responderem. Eu já respondi. Então, é isso. Para pra pensar, pessoas. Até o próximo. Obrigado. Esse podcast é gravado na InSound Produtora.